Uma declaração do senhor, até sobre os momentos que o senhor viveu com o Silvio Santos, quase disputou as eleições junto, né, que ele foi impedido. Queria que o senhor pudesse contar um pouquinho da sua relação com o Silvio Santos, por favor. Olha, naquele momento que o Silvio Santos era candidato a presidente da República, eu fiz uma viagem com ele num avião de São Paulo para Brasília e eu tentei convencer, sabe, da não importância dele participar do processo eleitoral. E por que eu dizia isso? Eu dizia que era um homem, inegavelmente, o Silvio Santos foi o melhor apresentador de televisão desse país. O melhor homem de televisão, depois do Chacrinha e ele junto, ou seja, não tem mais ninguém que sequer chegue perto deles. Ou seja, e quem tem a minha idade, viveu pelo menos metade dela vendo o Silvio Santos. Eu estava dizendo para a Janja que eu ouvi o Silvio Santos quando ele estava num programa de rádio com o Manuel de Nóbrega, que o programa era o Peru que Fala. Foi a primeira coisa. Depois da TV Paulista, sabe? E depois, eram horas no domingo, horas. E a gente assistia o Silvio Santos e depois na segunda-feira e na terça a gente discutia, sabe? Os blocos do programa do Silvio Santos. Tinha um muito famoso que era Casamento na TV, Namoro na TV, Qual é a Música, ou seja, disputa entre cidades. Portanto, o Silvio Santos ele tem muita responsabilidade com o entretenimento de milhões de brasileiros durante muitos anos. Eu acho que tem pessoas que não morrem. Tem pessoas que não morrem. O Silvio Santos, eu penso que ele não morreu, ele foi fazer uma viagem. Como eu acredito na existência de um outro, sabe, mundo melhor e mais justo, eu acho que o Silvio Santos deve estar direcionado para esse novo mundo. Eu estou imaginando que ele está viajando, que ele não morreu. E assim, as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente gosta, não morrem, porque elas ficam no pensamento da gente. Ou seja, a gente lembra da coisa que aconteceu, e eu tenho boas e belas lembranças do Silvio Santos da televisão. Eu posso contar uma coisa para vocês da seriedade do Silvio Santos. Quando teve aquele golpe no Banco, sabe, Pan-Americano, o Silvio Santos me procurou aqui, muito preocupado. Eu era presidente da República, ele estava com medo de ser preso. Eu dizia: Silvio, primeiro, não há por que te prender, nós vamos fazer investigação, o Banco Central vai ajudar a cuidar disso, o Ministério da Fazenda, e vamos ver como é que a gente resolve o problema. E o problema foi resolvido. Ele deu como garantia, inclusive a televisão dele, coisa que muita gente não quer dar ao seu patrimônio, ele deu. Eu achava mais interessante porque ele ia no programa dele, ele contava a história no programa dele. Ele não tinha vergonha de dizer quem ele era. Eu achava o Silvio Santos um homem de bem, de caráter, respeitoso, e que não gostava de falar mal do governo, independentemente de quem fosse o governo. Uma vez eu fui cobrar do Silvio Santos por que não tinha um programa de jornalismo grande no SBT. Ele falava: eu não quero um programa em que as pessoas fiquem falando mal do governo. Então essa pessoa que me fez ficar horas e horas sentado num banco de televisão, no sofá da sala, vendo televisão, durante anos e anos, a gente tinha o Silvio Santos como uma motivação para a gente ver televisão. Eu teve um tempo que era duas coisas que me motivavam. No domingo à tarde a gente fazia uma turma de pessoas para ir ver a Jovem Guarda, ver o Roberto Carlos, o Erasmo Calha Vanderleia, sabe, fazer a Jovem Guarda. E a outra era o Silvio Santos. A gente fazia a turma para ir na casa para assistir, e foram anos e anos assim. Portanto, Silvio Santos, o que importa é que você fez muita gente feliz na sua passagem pelo planeta Terra. Que você viva muito mais e muito melhor onde você está agora. Era corintiano. Era corintiano, né? Olha, eu nunca discuti futebol com o Silvio Santos. Mas se ele for corintiano, é uma qualidade excepcional. Obrigado. Obrigada, presidente.